Tudo bom, pessoal? Dr. Matheus. Vamos conversar um pouquinho sobre cistos ou nódulos císticos da tireoide. Então, cistos são lesões na tireoide que são preenchidas por fluido, tá? Os cistos, esse fluido, ele pode ser material coloide, que é a substância que dá origem ao hormônio tireoidiano. Pode ser uma necrose também, então um nódulo que antes era sólido, ele necrosou, ou seja, né, morreu, entre aspas, parte das células desse nódulo e esse conteúdo se liquefez, ou até mesmo uma hemorragia, então um nódulo ter sangrado e ter acumulado sangue dentro dele, né? Então ser um material hemorrágico. A maior dúvida que as pessoas têm é se um cisto é uma lesão perigosa, né, na tireoide. Então, assim, para a gente poder responder esse questionamento, é importante a gente classificar os cistos primeiro, tá? Cisto simples, ou seja, é uma lesão que tem as paredes bem fininhas, né? E ele é homogêneo na ecografia. A grande maioria das vezes esses cistos eles são coloides, né? E são lesões benignas. Se o paciente, se a lesão é pequena, tem menos de 2 centímetros, não incomoda no pescoço, inclusive não tem nem indicação de puncionar, né? Porque a gente já sabe que é uma lesão benigna, então você puncionaria ela só se tivesse a intenção de esvaziar aquele conteúdo ou alcoolizar a lesão. Existem nódulos císticos em que tem um conteúdo fluido, mas também tem uma parede sólida dentro desse nódulo, né? O que vai indicar a punção é principalmente o tamanho dessa lesão e as características ecográficas. Então, nódulos, a parte sólida do nódulo, quando ela é hipoecogênica, tem margens pouco definidas, ausência de halo, né? Presença de microcalcificações, tem um tamanho maior de 1 centímetro, mesmo que tenha uma área cística, ela é considerada uma lesão suspeita e precisa ser puncionada. Existe também nódulos que eles na ecografia parecem uma esponja, por isso que o nome dele é espongiforme, é como se fosse um nódulo cheio de pequenos cistinhos dentro, né? Esse tipo de lesão, a grande maioria das vezes, felizmente, é benigna e só está indicado ser puncionado quando ela é grande, né? Acima de 2 centímetros. E o tratamento dos cistos, né? Como é que você faz? A maioria dos pacientes tem dúvida se existe algum remédio que você possa tomar, se adianta tomar hormônio para diminuir o tamanho do cisto, tá? Então, pessoal, assim, ó, o cisto de tireoide, esse conteúdo líquido, né? Ele quando é pequenininho não tem necessidade de fazer nada, como eu havia falado, né? Se não tem comprometimento estético do pescoço, não causa nenhum desconforto, não é suspeito, a gente só monitora, pode se repetir a ecografia de tempos em tempos. E outros cistos, depois de serem avaliados e que se provam ser benignos, né? Em que causa algum sintoma ou causa algum acometimento estético, pode ser feito um tratamento com uma injeção de etanol, que a gente chama de alcoolização, né? Ablação por radiofrequência, em alguns casos até cirurgia pode ser indicada, tá? Mas o uso do hormônio ele não diminui o tamanho dessas lesões, então se o paciente não tem um hipotireoidismo associado, não existe a indicação de se prescrever hormônio para diminuir o tamanho do cisto. Se o hormônio não funciona, quem dirá o Lugol e iodo da vida, né? Então, como a gente vê alguns vídeos aí no YouTube, na internet, orientando as pessoas a tomar iodo ou passar iodo, solução saturada de iodo, aquela SSKI, né? Para diminuir nódulos ou cisto. Isso aí não funciona, tá, gente? Então não percam tempo com isso, que inclusive pode ser prejudicial. Existem nódulos que quando a gente dá o iodo, ele acaba pegando esse iodo, produzindo hormônio, se tornando autônomo, como a gente diz, desencadeando um quadro de hipertireoidismo numa pessoa que não tinha
um grande comprometimento na saúde pode desenvolver pelo uso indiscriminado de iodo nesse tipo de situação. Tá certo? Essa eram as dúvidas que eu gostaria de esclarecer no vídeo de hoje. Se gostaram, podem curtir, compartilhar, mandem as suas perguntas, os seus comentários, tá? E até uma próxima oportunidade. Um abraço.